Não, eu vou mandar o link, então. Aí, Foi? Uhum. Guilherme, Uhum. bom dia a todos. Nós temos um probleminha com o link do culto, mas eu estou enviando já novamente para o grupo da igreja, para você, então você pode acessar esse novo link aí, para que você possa assistir ao nosso estudo de hoje. Eu quero que você, assim que entrar, possa se identificar ali, só para eu saber que você está presente. Coloque o seu nome aí no chat, e assim você vai marcar a sua presença. Por gentileza, faça esse favor. Eu vou aguardar mais um pouquinho, porque quando a gente tiver um problema, nós vamos, então, estar providenciando que todos possam ter acesso ao culto agora, tá ok? Então, só aguarde um minutinho, vá colocando o seu nome aí no chat, para eu te identificar a sua presença. Muito bem, bom dia, Fernanda, bom dia, Elane, Luísa Cleia, muito bem. Olá, Letícia, tudo bem? Lucas, Catarina, tudo bem? Zana, bom dia, Deise também, seja bem-vinda. Isso aí. Doutor Bill, bom dia, tudo bem? Ótimo, isso mesmo. Acredito que alguns de vocês estão com as suas famílias próximos também, então bom dia a todas as famílias, que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês, enchendo-os da presença do Senhor, dando-lhes a alegria que só Jesus pode fornecer a quem nele de fato crê. Deixa eu falar aqui rapidamente sobre o nosso novo formato de culto, tá? Então, nós vamos estar... Eu vou publicar aqui no chat o que nós vamos estar fazendo e explicar esse novo formato para vocês. Então, olha lá. Todo domingo, pela manhã, às 9h30, nós vamos ter um estudo bíblico. Então, nós vamos estar aí fazendo, tipo, a nossa escola bíblica dominical e trazendo assuntos importantes aí para a gente debater. Nesses estudos, eu gostaria de ter a participação de todos vocês via chat, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta, você pode responder no chat, eu vou dar a oportunidade de você dar a sua opinião e até mesmo fazer perguntas através do chat. Então, vai ser esse o formato do culto da manhã, por enquanto. Então, culto amanhã, 9h30, estudo bíblico. À noite, o culto vai ser presencial e online,
na igreja, então eu quero já convidar você a estar conosco na igreja. Como você tem visto, nós temos tomado todas as precauções, todos os protocolos para que você tenha uma segurança máxima possível ali. Então, nós vamos começar o nosso culto às 18 horas, começando hoje. E, inclusive, hoje, vamos ter a ceia do Senhor. Então, vai ser um momento muito bacana, depois de praticamente 7 meses, sem a ceia do Senhor, nós vamos ter a ceia às 18 horas, o culto com a ceia do Senhor. E às quartas-feiras também o mesmo modelo, domingo à noite, culto presencial e online, só que vamos começar às 19. Então você anota esses horários aí que é importante. Domingo à noite, 18 horas, e quarta à noite, 19 horas. Então são os horários, está aqui no chat, você pode depois anotar e já se programar para que isso venha, você possa estar conosco. Muito bem. Nós vamos, durante os nossos estudos aqui domingo pela manhã, falar sobre um tema geral. O tema geral que nós vamos falar é a respeito de fundamentos da nossa fé. Então, nós vamos estar abordando vários assuntos para que você, como cristão, possa ter uma fé fundamentada, não nos achismos, não nas opiniões gerais, mas na palavra de Deus. Então, nós vamos ter estudos bíblicos que vão ser, ao mesmo tempo, profundos, no entanto, quero ser mais simples possível, né, para que você possa fundamentar a sua fé. Então, vão ser vários assuntos abordados, e o primeiro deles, nós vamos falar sobre alguns argumentos em favor da existência de Deus. Mas antes de nós falarmos sobre esse assunto, eu queria fazer uma oração com você. Eu queria que você se colocasse diante de Deus e pudesse agradecer a Deus por esse momento que nós temos vivido e também colocar diante do Senhor a sua petição, o seu clamor, aquilo que você tem precisado, tem pedido a Deus, coloque novamente nesta oração que nós vamos fazer agora, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar, então, em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, Pai de amor, nós adoramos ao Teu nome e Te bendizemos, Senhor, porque conhecemos a Ti como nosso único e suficiente Salvador. Obrigado a Deus pela igreja que nós temos. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que nós somos, pelas coisas que nós fazemos, pela nossa submissão a Ti, ó Deus, a cada dia. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor possa, de fato, nos ajudar, ó Deus, nos momentos da tribulação, e nós estamos vivendo, ó Deus, um momento muito atribulado, e pedimos que o Senhor nos ajude em todas as áreas da nossa vida, na nossa família em especial, mas também, ó Deus, na vida financeira de cada um, no trabalho de cada um, ó Pai, em tudo aquilo que pensamos ou fazemos, e especialmente nas nossas angústias pessoais, ó Deus, que nós trazemos no nosso dia a dia. Eu peço que o Senhor possa realmente nos ajudar. Coloque, ó Deus, a Tua mão sobre a nossa vida e nos abençoe em nome de Jesus, ó Pai. Nos ajude, Senhor, para vencer as nossas dificuldades. Eu peço a Ti, ó Deus, que nos oriente, que nos guarde, que nos proteja, e que o Senhor seja sempre o dono da nossa vida, que esteja à frente, ó Deus, dos nossos planos e dos nossos sonhos. Eu oro agora, Senhor, pelo retorno dos nossos cultos, pedindo que o Senhor possa estar conosco e nos ajude, Pai, nessa volta, para que seja da forma melhor possível e juntos caminharmos com o Senhor. Oro, Senhor, também por esse momento que estamos tendo aqui agora de estudo da Tua palavra. Peço que o Senhor possa nos abençoar e falar profundamente ao nosso coração. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, agora e sempre, ó Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Muito bem, deixa eu só colocar aqui no meu computador também, meu tablet, meu, como fala? Para eu acompanhar
o andamento do culto aqui. Isso, pronto. Então, olha lá. Deixa eu falar aqui com quem eu não falei, né? Cláudia, seja bem-vinda aí também, você e todos os demais que não se identificaram, um bom dia para todos nós, que nós possamos ter um bom estudo nesse momento que aqui estamos. Então, vamos lá, olha só. O estudo que nós vamos ter agora fala sobre ter argumentos que possam comprovar a existência de Deus. Então, como que nós podemos provar que Deus existe? Isso primeiro funciona para nós. Porque às vezes, será que você nunca parou para pensar assim, ó, gente, eu sei que Deus existe, mas como que esse negócio é? Como que acontece? Como que eu realmente comprovo a existência de Deus? Então, isso tem de respeito a você, mas também diz respeito a como que nós podemos levar a todo mundo uma mensagem real, onde nós não somente cremos, mas cremos por convicção da sua existência. Então, eu quero já a sua participação nesse início de estudo, perguntando o seguinte: Deus, para você, existe? Agora, por favor, não responda somente sim, né? Responda com argumentos. Por que Deus existe para você? Por que você acha que Deus existe? Eu quero ver algumas respostas surgindo aqui no nosso chat agora. Vamos ver? Então, Deus existe? Mas por quê? Por que você crê que Deus existe? Quero ver algumas respostas. Até agora, nenhuma resposta, mas eu estou esperando você digitar aí, que eu sei que você está digitando, né? Então, vamos esperar aí você responder. Me diga lá, Deus existe? E me diga, então, qual é o argumento que você tem para sustentar. Enquanto vocês estão escrevendo, eu quero dar bom dia também à Tânia, né? Tânia, seja bem-vindo, você e a sua família. Dá um abraço no Marinho. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. A pergunta é simples, talvez não seja muito fácil de responder, mas é simples. Deus existe? Me diga por que você acha que Deus existe. Enquanto vocês estão escrevendo, eu já vou lendo algumas respostas aqui. A Tânia falou, diz que Deus existe, porque na sua palavra, em Gênesis, diz que no início Deus criou todas as coisas. É um ótimo argumento, Tânia, e obrigado pela sua resposta. Ninguém precisa ter medo de responder e achar que está errada a sua resposta. O estudo, ele vai lhe ajudar a ter uma resposta ainda melhor. Eu sei que você já tem uma resposta, mas ele vai te ajudar a ter uma resposta ainda melhor. A Letícia respondeu assim: sim, Deus existe, pois eu tive experiências pessoais que comprovam a existência de Deus. Muito bem. Então, a experiência que a Letícia teve, acho que muitos de nós também, comprovam a existência desse Deus que nós, no qual nós cremos. Vou dar mais alguns minutos. Sei que vocês estão aí tão tímidos, mas pode responder lá. Deus existe, sim ou não? E por que você acredita na sua resposta? A Tânia acrescentou dizendo assim, e mais, a comprovação através de homens, da Bíblia e suas experiências. Tá bom, joia. A Dilma respondeu que Deus existe porque ela está viva até hoje. Muito bem, Dilma. Então, você acha que Deus, ele é que te dá a vida, né? Por isso que você está viva hoje. Se não fosse ele, não haveria vida. Muito bom. Uhum. Bom, se aparecer mais alguma resposta aqui, eu vou falar, vou comentar.
Mas é possível responder a nossa pergunta, pelo menos com 3 respostas. A primeira resposta que alguém pode dar a essa pergunta é: não, Deus não existe. A teologia dá nome a esse sistema de ateísmo. Você já deve ter ouvido falar sobre um filósofo alemão chamado Nietzsche. Se você não viu o nome dele, pelo menos ouviu o que ele inventou. Ele escreveu um livro chamado Deus está morto. E aí esse livro é polêmico, enfim, ele coloca as suas razões por acreditar que Deus está morto, mas a frase deu origem a um filme muito famoso, um filme evangélico, que você já deve ter assistido. Existem dois filmes já com o mesmo título. É aquele filme Deus não está morto. É uma resposta à frase desse filósofo alemão que acha que Deus está morto, né? Então, assim, não, Deus não está morto. E no filme, um rapaz, ele tenta comprovar perante uma faculdade inteira argumentos pelos quais ele crê que Deus não está morto. Mas é possível alguém, claro, dizer que não, Deus não existe. E como eu falei, isso é chamado de ateísmo. A segunda resposta para essa nossa pergunta, se Deus existe, é que a pessoa pode falar assim: não é possível saber que Deus existe. Quem adota esse pensamento não acredita que a mente humana seja capaz de provar a existência de Deus. Por isso, ele não nega, mas também nem afirma que Deus existe, porque ele não consegue entender a existência de Deus. Então, ele é o cara em cima do muro, sabe qual é? Ele fala assim: é melhor não negar, mas eu também não posso dizer que Deus existe. Esse movimento é chamado de agnosticismo. É um movimento também que muitas pessoas têm aderido a ele. Então, ela até acredita em uma força sobrenatural, mas fala que não pode, não tem como sustentar como verdade. Agora, a terceira resposta claro, é sim, Deus existe. Outras pessoas colocaram aqui, deixa eu ver aqui as respostas que colocaram. A Zana falou assim: a minha certeza de fé me faz senti-lo, por isso ela acha que Deus existe. A Fernanda disse: Deus existe, pois pude vivenciar com ele uma experiência maravilhosa. Muito bom, Fernanda, muito bom, Zana. A Tânia complementa, dizendo: em minhas palavras, o vejo de forma na natureza, quando vejo o homem comum, não teria criado tudo no universo de forma que é divina. Muito bom, obrigado pelas respostas de cada um de vocês. É lógico que a resposta que nós cristãos precisamos sustentar em nossa caminhada de fé é: sim, Deus existe. A teologia chama esse sistema, ou essa linha de pensamento, como teísmo. Então, o cristianismo, ele é um sistema teísta. Agora, nós precisamos ter argumentos que consigam sustentar de fato o que nós cremos, especialmente para essa pergunta específica: Deus existe? Então eu quero recorrer à palavra do Senhor para tentar nos ajudar nessa caminhada, e lendo primeiramente o texto que está lá em 1 Pedro 3,15. Eu também vou postar esse texto eu vou tentar aqui. Acho que não vai dar. Não vai dar para eu colocar. Mas está lá em 1 Pedro 3,15, vou ler para você assim: antes, santifiquem a Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados, olha essa parte aqui que eu quero destacar. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, de acordo com esse texto, nós devemos, primeiro, estar preparados. A verdade é que nem sempre nós estamos preparados. Nesse caso, nós devemos estar preparados para responder a qualquer um, dar uma resposta a qualquer pessoa, especialmente aqueles que lhes pedir, e eu destaco aqui o quê? A razão
da esperança que há em vocês. Ou seja, se alguém, em algum momento, chegar para você e perguntar: Deus existe? O que você falaria? É lógico que falar sobre a sua experiência com Deus é algo extraordinário, é algo muito especial. É claro que dizer sobre a sua vivência com Deus é algo fundamental, você precisa dizer isso para as pessoas. Agora, são as suas experiências, e muitas vezes a experiência de uma pessoa não diz muito para outras pessoas, ou não ajuda, ou não comprova para tais pessoas que Deus existe. Então, é importante você ter a sua certeza de fé, a sua convicção, as suas esperanças, as suas, como fala, as suas experiências pessoais, mas é importante também você provar a existência, ou pelo menos procurar provar a existência de Deus com argumentos sólidos. E isso tem a ver com a nossa fé naquele que é invisível. Permita-me contar uma história para você. Você já deve ter ouvido falar sobre ela. Diz a respeito de um homem que foi ao barbeiro para cortar o cabelo. E ele sempre fazia isso, então o barbeiro era seu conhecido já. E ele começou a conversar com aquele barbeiro sobre vários assuntos, até que eles começaram, então, a conversar sobre Deus. No meio da conversa, o barbeiro disse: eu não acredito que Deus existe. Você está dizendo que Deus existe, mas eu não acredito. E aquele cliente perguntou: mas por que você diz isso? E o argumento do barbeiro foi o seguinte: basta você sair pelas ruas para comprovar que Deus não existe. Se Deus existisse, você acha que existiriam tantas pessoas doentes? Será que existiriam tantas crianças abandonadas? Se Deus existisse, não haveria dor ou sofrimento. Eu não consigo, então, imaginar um Deus que permite todas essas coisas e, por isso, eu acho que ele não existe. E aí o cliente parou, pensou por um momento, mas ele não quis dar uma resposta ali. Ele não queria bater de frente com aquele homem, é lógico. O barbeiro, então, terminou o trabalho e o cliente saiu. E, ao sair, ele viu um homem na rua, um homem que estava bem sujo, arrepiado, um homem com barba por fazer, cabelos muito longos e entrelaçados. Parecia que já havia um bom tempo que ele não cortava o seu cabelo ou não fazia a barba. E então o cliente olhou para aquilo e voltou para a barbearia correndo e disse ao barbeiro: sabe de uma coisa? Barbeiros também não existem. E aquele barbeiro falou assim: mas como assim não existe? Eu sou um barbeiro. E o cliente falou: não, barbeiros não existem, porque se eles existissem, não haveriam pessoas com barbas e cabelos longos, como aquele homem que está ali na rua, e apontou então para o homem moribundo na rua. Aí o barbeiro falou: não, barbeiros existem. O que acontece é que as pessoas é que não me procuram. Isso é uma opção delas. Essa resposta foi dada pelo barbeiro. E o cliente falou: exatamente, é justamente isso. Deus existe, mas o que acontece é que as pessoas não o procuram, porque isso é uma opção delas. E é por isso que há tanta falta de amor, é por isso que há dor e há sofrimento nesse mundo. Meus amados, pela fé nós cremos em Deus. E pela nossa experiência em caminhar com Ele, nós provamos que Ele existe. No entanto, como eu falei, a experiência pessoal, embora seja bastante forte para dizer que Deus existe, ela não afeta quase em nada quem está à procura de uma resposta à nossa pergunta. Por isso, eu quero dar alguns argumentos racionais, baseados na palavra de Deus, para a existência do nosso Senhor. Você sabe muito bem que um argumento é uma prova, é um raciocínio proposto para demonstrar uma ideia que nós queremos defender. Assim, o primeiro argumento que eu quero falar é o da existência do universo. Então, você entenda bem. Argumentos da existência do universo. Quando a gente vai para a Bíblia, nós vamos ler o Salmo 19, versículos 1 e 2. Salmo 19, 1 e 2, também é um texto muito conhecido. O Senhor diz assim: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite.
Parece que o universo conspira a falar de Deus. E ao falar sobre esse verso, eu quero considerar para você agora um princípio comum na vida, chamado princípio da causa e efeito. Deus é a causa eficiente e primeira de todas as coisas, ou seja, é Deus quem causa a existência de todas as coisas. René Descartes afirmou que não há nenhuma coisa existente da qual não se possa perguntar qual é a sua causa. Então, vou dar um exemplo simples. Se você vê uma bola de futebol rolando em um gramado, em um quintal, com certeza você pode afirmar que alguém ou alguma coisa exerceu uma força na bola e a colocou em movimento. Você pode nem ter visto o que foi, mas se você viu essa bola em movimento, você pode concluir que alguma coisa causou o seu movimento. Nesse caso, a bola em movimento pode ser chamada de efeito. E a força exercida sobre a bola, nós podemos chamar de causa, ou seja, a força causou o efeito do movimento daquela bola. Se nós aplicarmos esse raciocínio a tudo que foi criado, nós poderíamos dizer assim: o relógio tem uma causa. Qual é a causa do relógio existir? É o relojoeiro. Se o relojoeiro não parasse para colocar todas as peças do relógio no seu lugar, certamente o relógio não existiria. Um móvel tem uma causa. Qual é a causa do móvel? É o carpinteiro. Alguém que planejou, alguém que idealizou, mas alguém também que colocou uma mão na madeira e começou a esculpi-la, colocá-la um pedaço junto da outra, e dali surgiu o móvel. Então, o efeito do móvel é causado pelo carpinteiro. A construção. Uma construção tem uma causa. Qual é? É o pedreiro. O pedreiro é o criador daquela construção. Agora, se nós ampliarmos essa ideia, se dizermos assim, e quanto ao universo? Qual é a causa do universo? É claro que, para nós, a causa do universo é Deus. É isso que o texto lido está afirmando quando ele defende a ideia que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Então, nós somos, por causa disso, ou temos, diante disso, o argumento a defender da existência do universo, dizendo que Deus criou o universo. Foi ele quem fez, ele é a obra das suas mãos. Deus, o Senhor, com suas próprias mãos, criou cada coisa. Ele, no comando da sua voz, determinou a existência de todas as coisas. Muito bem, isso está na Bíblia, nós não podemos ir contra aquilo que está na palavra do Senhor. Agora, junto a esse argumento da existência de Deus, que declara sobre o fato de haver o universo, e dizer que esse universo foi criado por Deus, nós precisamos olhar um pouquinho mais ele para o segundo argumento, que é como esse universo se organizou. Muito bem, eu creio que o universo existe, que Deus criou. Agora, como que ele foi organizado? Então, quem observa os detalhes a respeito do universo, verá que a sua criação deve ter sido feita por um ser que, além de poderosíssimo, é também racional e inteligente. Então, Deus é quem criou o universo, tem muito poder, mas, além disso, ele criou com racionalidade, pois organizou de uma forma espetacular e com muita inteligência. Então, é difícil conseguir sustentar a ideia de que as coisas surgiram do acaso. Muito embora que há pessoas que defendam essa ideia. Eu, por exemplo, acho muito mais fácil sustentar a ideia de que Deus criou todas as coisas do que a ideia que a maioria dos cientistas defendem sobre a teoria do universo surgido de uma explosão. Bom, até porque esse argumento dos cientistas,
enfrentam problemas sérios que eles ainda não conseguiram resolver. Por exemplo, como uma explosão distribuiria todo o universo de forma uniforme? Ou talvez assim, como uma explosão faria da Terra o único lugar habitável conhecido por nós? Ou ainda, como uma explosão seria capaz de proporcionar a existência das formas vivas? E eu falo tudo isso com base em uma situação. Porque, em tese, uma explosão não cria nada, ela destrói. Nós sabemos isso. Então, quando há uma explosão, a explosão ela destrói o que está diante dela. Agora, quando você olha para a obra criada do Senhor, quando nós contemplamos todo o universo, todas as coisas organizadas de uma forma perfeita. Por exemplo, o Sol e a Lua, as estrelas funcionam não independente um do outro, mas elas estão em uma perfeita harmonia. A vegetação ela cresce mediante a maré que é determinada pela Lua, que influencia não somente as plantações, mas tantas outras coisas. Assim, a ordenação do universo, eu poderia dar outros tantos exemplos, ela sugere, com a sua causa, um Criador poderoso, organizado e muito inteligente. Atos, no capítulo 14, versículo 15, diz assim: Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que afastem-se dessas coisas vãs. Olha só a terminação do versículo. E se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe. Salmo 146 diz que feliz aquele que tem por ajudador o Deus de Jacó, e por esperança o Senhor, seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e guarda a fidelidade para sempre. Hebreus 1:10 diz: Tu, Senhor, no princípio, estabelecestes o fundamento da terra, e os céus são obras de suas mãos. E nós podemos finalizar com até o que a Tânia falou sobre Gênesis, no capítulo 1, que Deus, no princípio, criou os céus e a terra, e depois vem todo o relato detalhado da criação, dia após dia, de cada uma das coisas, de uma forma inteligente, racional, criativa e poderosa. Deus criou essas coisas. E assim, então, nós argumentamos, sim, que apenas Deus é quem pode realmente ter criado um universo que funciona de forma tão harmoniosa, tão perfeitamente. E mais do que isso, a existência do universo, e especialmente a vida humana, nós encontramos em tudo isso propósitos em sua existência. Não existem por acaso, mas existem para cumprir o propósito estabelecido pelo próprio Deus. Muito bem. Deixa eu ver aqui se temos algumas frases importantes aqui, ó. O Altamires falou assim: sim, Deus existe e nos prova todos os dias quando permite que nós acordemos e nos faz o milagre de respirar. Aliás, é interessante o corpo humano, né? Quando a gente olha cada detalhe, cada coisa ligada, cada pedacinho importante do corpo humano funcionando em perfeita harmonia, como que nós vamos atribuir isso a outra coisa senão ao próprio Deus, não é verdade? A Catarina disse: eu acho que Deus existe por estarmos reunidos falando sobre a sua palavra. Tá bom, muito bem. Catarina, a Letícia escreveu o seguinte: a palavra de Deus, Hebreus 1:10. No princípio, o Senhor firmasse o fundamento da terra e os céus são obras de suas mãos. Muito bom. Eu queria que você agora pudesse aí, se tiver alguma pergunta, nós não terminamos ainda no argumento importante a ser tratado, mas se alguma coisa lhe causou chamou a atenção, ou se você tem alguma dúvida, coloque aqui no site, no chat, para que nós possamos lhe ajudar, se eu puder, óbvio, nesse momento que você está tendo a sua dúvida, ou se você deseja fazer alguma afirmação
a respeito da existência de Deus. Pode colocar aí qualquer pessoa no chat, eu vou estar aqui acompanhando vocês para ver o que vocês pensam a respeito desse assunto. Vamos lá? Eu vou deixar vocês digitando um pouquinho e vou aqui, assim, ó. Dilma, muito bem. Deus criou essa orquídea linda. Essa aqui que está aqui atrás de mim, né? Que beleza, né? Não é minha, é da Letícia, mas realmente é muito linda. E não foi Letícia que criou, Letícia apenas está cuidando dela, está cuidando muito bem. Deus criou, né? Deus criou essas coisas, muito bom. Quem mais aqui? Tem mais alguém? Deixa eu, então, dar mais um argumento para você que comprova a existência de Deus. E esse argumento é o argumento da natureza humana. Então, olha só, nós falamos a respeito da criação de Deus, né? Como que Deus criou todo o universo. Nós também falamos que não somente criou o universo, mas criou de uma forma organizada, uma forma muito inteligente, muito poderosa, muito racional, inclusive, né? Mas nós vamos agora cair, talvez, aqui num argumento fundamental para a existência, para nós sustentarmos aquela pergunta que nós fazemos da existência de Deus, que fala sobre a natureza humana. O salmista, no Salmo 94, versículo 9, diz assim: o que fez o ouvido, acaso não ouvirá? O que formou os olhos, será que não enxergará? Então, são perguntas retóricas para nós imaginarmos assim. Precisamos ter o entendimento que a existência humana, ela não é do acaso, ela foi causada por Deus. Então, o homem não surgiu do nada. Alguém com intencionalidade e poder criou a mim e a você. Então, o homem não somente é a criação de Deus, mas, sobretudo, é a obra-prima dessa criação. De todos os seres vivos, nós podemos entender que somente esse homem é dotado de razão, de emoção e também de moral. Então, 3 coisas que existem exclusivamente no homem. Por exemplo, a razão. Uma frase que diz assim: ele é capaz de arquitetar, considerar e planejar, enquanto os animais têm, no máximo, o instinto que os leva a agir desta ou daquela forma. Isso aqui é em relação ao homem. Então, o homem tem aquilo que os animais não têm. E se alguma pessoa pode pensar que um animal, por exemplo, pense, né, ou que arquitete, ou que planeje, na verdade, isso são parte dos instintos animais. Então, assim, o homem tem a característica de arquitetar, considerar e planejar coisas. E essa característica aponta para quem o criou dessa forma, ou seja, Deus. Deus criou o homem com essa característica exclusiva ao homem. E assim também como aponta para o propósito para o qual Deus o criou. Então, assim, o homem tem uma razão. Uma razão uma lógica, né? Um pensamento. Ele tem lógica naquilo que faz, o homem. E isso Deus colocou no homem para que, primeiro, ele possa refletir a glória do próprio Deus. Então, aquela velha pergunta: por que você existe? Por que você está vivo? E eu digo: você está vivo, você existe para que você possa refletir a glória de Deus. Quando o homem deixa isso, ele descumpre o propósito de Deus ao criá-lo. Então, pare um pouco agora e pense: de que forma você reflete a glória de Deus? Uma pergunta muito boa
e talvez você possa responder nesse momento. De que forma você tem refletido a glória de Deus? Verônica diz assim, a formação de uma criança no ventre e concepção é algo tremendo, né, Verônica? Agora me diga, todos, de que forma você reflete a glória de Deus, visto que Deus criou você com inteligência e propósito para refletir a glória de Deus. Vai lá, coloca aí, eu quero ver a sua resposta. Por que, aliás, de que forma você reflete a glória de Deus? Vai ser o primeiro a responder aí, vamos ver. De que forma você reflete a glória de Deus? Alguém se arrisca aí a colocar essa resposta? Vamos ver. Eu quero, então, te ajudar aqui a encontrar algumas respostas a essa pergunta. O Salmo 100 diz assim, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. O que você acha que esse versículo quer dizer? Eu acho que ele quer dizer o seguinte, eu reflito a glória de Deus quando eu sirvo ao Senhor com alegria, quando eu apresento-me diante dele com louvores, com um cântico. Então, toda vez que você serve ao Senhor, você está refletindo a glória desse Deus. Deixa eu ver aqui se temos alguma pergunta. Não, pergunta não, é resposta. Olha ali, ó. A Zana, quando está caminhando no campo, reflete a glória de Deus. A Verônica disse que ela reflete a glória de Deus quando permite ser um instrumento dele. A Elaine falou assim, quando eu amo ao próximo, independente das escolhas que ele faz ou da religião que tem, eu estou refletindo a glória de Deus. Fernanda falou que reflete a glória de Deus com as suas atitudes. É interessante, Fernanda, que isso é uma verdade. Você é uma pessoa que, por exemplo, faz várias coisas, dentre algumas coisas que você faz, é um bolo muito gostoso. Quando alguém faz alguma coisa, mesmo que seja por profissão, pode refletir a glória de Deus. Quando faz isso para que seja bênção. Quando faz isso para alcançar o coração de alguém. Quando faz isso para alegrar alguém. Você entende agora? Muitas pessoas, por exemplo, trabalham e têm o trabalho como uma forma de maldição. Olha que pena, né? Na verdade, você pode refletir a glória de Deus quando serve aos homens, porque servir aos homens é uma forma de servir ao Senhor. Guarde isso em seu coração. O Bill falou assim, mas explosão de quê? Assim, sobre a explosão, né? Teria que ter alguma coisa para explodir. E quem criou essa coisa? Muito bem. É isso mesmo, Bill. Então, mesmo que tenha sido uma explosão, alguém deve ter criado a coisa que explodiu. E esse alguém, claro, foi Deus. Muito jóia a sua resposta. A Dilma fala que nós podemos refletir a glória de Deus testemunhando dele em nossa vida. Muito boas as respostas que vocês deram, e é isso mesmo, né? Então, falamos sobre uma resposta com base no Salmo 100, dizendo servir ao Senhor com alegria é uma forma, isso aí complementa o que alguns de vocês falaram. Também, nós podemos responder a nossa pergunta, ou seja, de que forma você reflete a glória de Deus, vivendo a vida num relacionamento profundo e sincero com Deus. Olha aí, entendeu? Então, eu não sou somente aquele crente nominal. Você sabe o que é um crente nominal? O crente nominal é o crente somente de nome. Então, eu falo assim, eu sou crente. Quantos artistas famosos aí não foram para a televisão falando isso, né? Alguns deles foram até batizados, né? Fala assim, não, eu sou crente, mas não vivem um relacionamento profundo e sincero com Deus.
Então, você reflete a glória de Deus quando vive num relacionamento muito sincero e profundo com o Senhor. Então, é isso que nós precisamos procurar viver, né? Porque quando nós vivemos esse relacionamento com Deus, nós provamos que Deus existe em nossa própria vida. As pessoas vão olhar para mim e para você e vão dizer assim, olha, ali aquela pessoa tem algo especial, e esse algo especial não é outra coisa senão Deus na vida dela. Você já parou, alguém já parou na rua para falar assim, você é crente? Já falou assim com você? Eu já tive várias situações dessa natureza. Uma delas até perguntou assim, você é pastor? Nunca tinha visto a pessoa. Ela falou assim, você é pastor? Somente de olhar para mim. Isso, meus amados, é porque é o reflexo de alguém que vive uma vida num relacionamento profundo e sincero com Deus. Entendeu? Então, toda vez que você fizer isso, você estará refletindo a glória do Senhor. A Cláudia Santana falou que nós refletimos a glória de Deus amando o próximo. Muito bem. E uma outra possível resposta a essa pergunta que fiz é obedecendo incondicionalmente a palavra de Deus. Meus amados, a palavra de Deus está diante de nós. Ela tem sido pregada, ela tem sido ensinada, e o nosso papel é obedecer a palavra do Senhor. Nem sempre é tão fácil como nós gostaríamos de obedecer a palavra de Deus. Às vezes nós temos que ir contra a nossa própria vida, as nossas próprias vontades, mas nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. Então, esses são argumentos que basta olhar para a Bíblia para nós entendermos que Deus criou o homem dotado com razão, tá? E o fato de nós termos esse sentimento chamado razão em nós prova que Deus existe. Agora, além da razão, este homem criado por Deus, ele também possui emoção. Desculpa. O homem é um ser emocional. Ele pode, por exemplo, amar, fazer escolhas. O homem entristece, ele tem esperança. Tudo isso faz parte da nossa vida emocional. Odiar até. Eu falo isso radicalmente, mas é uma realidade. Os sentimentos antagônicos, muitas vezes, né? O homem, na verdade, é um ser emocional. E essas virtudes presentes no homem indicam que a nossa emoção, ela também, muitas delas, se encontram em Deus. Por exemplo, Deus ama. Então, o fato de Deus amar, ele passou para nós essa característica também, nos possibilita amar. Deus toma decisões. Agora, Deus também quer que você tome decisões e as melhores decisões. Deus também pode entristecer-se, especialmente quando nós não cumprimos aquilo que falamos anteriormente, quando nós não refletimos a sua glória. Ele se entristece. Então, nós chegamos a essas conclusões pelo fato de quando Deus criou o homem, o criou à sua imagem e à sua semelhança. A Bíblia declara sobre isso. Né? Então, nós possuímos muitas características que se encontram em Deus. Deus, então, ao fazer-nos especiais, ao nos fazer imagem, aliás, nos fazer a obra-prima da sua criação, nos fez com base na sua imagem e na sua semelhança. Então, eu acredito que Deus ele tenha desejado, assim, como fala, materializar Ele em nós. Materializar-se em nossas vidas. Nós sabemos que isso houve uma falha nisso. Não uma falha de Deus, mas uma falha humana. O homem falhou em ser imagem e semelhança de Deus por causa do pecado. No entanto, olha o que Deus fez. Deus, ele materializou-se novamente, agora ele mesmo, através de Jesus. Ele tornou-se homem por minha causa e por sua causa. Nós que falhamos nessa tarefa de refletir a imagem e semelhança de Deus. Ele fez isso por quê?
porque ele acredita que você e eu ainda possamos ser imagem e semelhança de Deus. Então, as nossas emoções, elas precisam estar nas mãos do Deus que a criou. Então, imagina você, Deus controlando cada um dos nossos sentimentos, cada uma das nossas atitudes, cada uma das nossas percepções. Algo extraordinário, meu amado. Isso só pode acontecer por causa de Jesus em nossas vidas. O homem natural, ou seja, o homem que não tem Jesus, ele não consegue compreender as coisas de Deus. A Bíblia fala a esse respeito. Então, somente quando nós nos encontramos com Jesus, somente quando pedimos para que ele faça morada em nós, é que de fato começamos a compreender o papel que Deus deseja desempenhar em nós. E por esta razão, creremos e teremos argumentos maiores e mais fortes para comprovar a sua existência por causa da nossa vida. Então, nós falamos sobre o homem ser um homem racional, a razão está no homem, Deus criou-nos assim. Também falamos sobre a emoção, o homem é um ser emocional, mas o homem também possui um negócio chamado moralidade. Moral, vou colocar assim. A moralidade, ela nos ajuda a entender ou discernir aquilo que é certo e errado. Deixa eu parar um pouquinho aqui só para colocar aqui. A Zana disse assim, a luta é grande para se manter firme. É verdade, não é fácil, Zana. Nós temos sempre diante de nós opções, às vezes até mais atraentes, até mais fortes, para nos desviar dos propósitos de Deus, mas nós precisamos nos manter firmes. O Altamires falou, eu posso refletir a glória de Deus quando ajudo um deficiente a atravessar a rua, me levanto no ônibus para dar lugar a uma pessoa mais idosa do que eu, por aí vai. Muito bem, Altamires. Gestos simples, né? Está ao alcance de todo mundo, né? Gestos simples que podem fazer a diferença na vida de alguém. Voltando aqui. Então, o homem também possui uma moral. A moral é aquilo que nos ajuda a discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, nós podemos entender, aliás, nós podemos escolher dentre essas duas coisas, ou seja, o certo, o errado, o bem e o mal, dizendo assim, ó, eu quero fazer parte dessa coisa, eu quero fazer parte daquela coisa. Se Deus não existisse, o homem não teria moralidade, de maneira alguma. Jamais, na verdade. Aliás, a ausência de Deus em uma vida. Quando o homem está longe de Deus, o estado desse homem não é outro, senão um estado de imoralidade. Ou seja, nós somos imorais todas as vezes que nós nos afastamos de Deus. Deus colocou isso no nosso coração. Ele nos deu a opção de escolha. Veja que Deus maravilhoso. Deus inteligentíssimo, Deus poderosíssimo, que poderia impor as suas vontades, mas ele olha para o homem e fala assim, faça as suas escolhas. Eu coloco diante de você o bem e o mal. A Bíblia fala sobre isso. O certo, o errado. Mas, ao mesmo tempo, ela fala assim, escolha o bem. Quando você escolhe o certo, você será bem-sucedido na sua relação com Deus. E você poderá refletir melhor a imagem de Deus em você. É por isso, meu amado, que a existência da moralidade e da opção que Deus nos dá de fazer esta ou aquela coisa, em optar pelo certo ou errado, ou bem ou mal, nos mostra que é Deus quem colocou isso em nós. Deus existe aliás, Deus existe e colocou em nós a oportunidade de fazer a diferença. Nós somos um reflexo da existência de Deus. Lembre aquela questão da causa e efeito? Nós não somos a causa, Deus é a causa. Ele causou o efeito, ou seja, nós somos o resultado da existência de Deus. Desculpem,
Nós somos resultado de que Deus, de fato, existe e existe para que ele seja adorado por cada um de nós. Então, nós vimos hoje 3 argumentos que podem muito bem afirmar que Deus existe. O argumento da existência do universo, ele aponta para a existência de um Deus poderosíssimo. O universo não surgiu do acaso. Ele existiu porque alguém, o seu Criador, Deus, fez o universo. E o fez de uma forma organizada. Então, aí o argumento da organização do universo. Ele aponta para a existência desse Deus inteligente, racional, que tem propósitos. Um Deus que colocou cada coisa no seu devido lugar. Cada estrela no seu devido lugar. Cada planta no seu devido lugar. Deus racionalíssimo. Ele pensa e, por isso, nos dá a oportunidade de fazer da mesma forma. E o argumento da natureza humana mostra que Deus é um Deus criador e pessoal. Tem sentimentos, vontades, possui moralidade, nos ajuda a caminhar todos os dias, nos sustenta em dias difíceis, traz alegria aos nossos corações quando nós estamos, por alguma forma, abatidos, estamos derrotados, nos traz promessas enormes que podemos assumir para a nossa vida. Deus é algo extraordinário. Como dizer que não poderia existir? A Tânia colocou assim, ó, sim, e estaremos até o fim dessa vida escolhendo a direção. Por isso que sempre falo, seja feita a sua vontade e me ajude a não fazer a minha, se for errada. Jesus falou algo semelhante a isso, né, Tânia? Pai, eu queria muito que fosse diferente, mas eu não quero que seja feita a minha vontade, e sim a sua. A Elaine falou assim, os nossos pensamentos também nos testam, mas graças a Deus temos a escolha de alimentá-los para o bem e para o mal. Eu diria, graças a Deus, nós temos a oportunidade de alimentá-los para o bem, para não alimentarmos jamais os nossos pensamentos pelo mal. Aliás, há pensamentos nocivos na nossa vida, muitas vezes. Algumas vezes, tais pensamentos são implantados pelo inimigo de Deus, que também existe, o diabo. O diabo é terrível. Assopra em nossos ouvidos a dúvida. E a dúvida, meus amados, muitas vezes nos derrota. Somos, muitas vezes, caídos por causa da dúvida. Agora, deixa eu ver aqui o que mais ela colocou. Ah, não, é isso mesmo. Aí a Tânia falou assim, que ao meu olhar é espetacular o cosmos, a natureza, etc. Algo tremendo realmente, quando nós olhamos para a natureza, algo tremendo. Agora, tristemente, nós podemos ler na Bíblia a seguinte declaração. Diz o insensato em seu coração, não há Deus. Somente uma pessoa insensata, uma pessoa, diria até insana, poderia dizer que não há Deus. Poderia argumentar a não existência de Deus. Somente um coração longe de Deus diria, de fato, que ele não existe. Muitos, infelizmente, não creem em Deus, na sua existência. E o papel de cada crente, cada um de nós, é dar razões para a nossa fé. Então, eu sei, meu amado, que a sua experiência com Deus, falei lá no início, ela é muito importante. Você, um dia, experimentou Deus. Um dia você soube o gosto de Deus na sua vida. Existe uma ilustração que fala sobre aquela questão do homem que pegou uma laranja e falou assim para o outro, me diga o seguinte, essa laranja, ela é doce ou é azeda? O homem parou e falou assim, mas eu não sei. Eu posso achar que ela é doce, eu posso achar que ela é azeda, mas eu não sei dizer, só não dá para responder sem descascar a laranja e experimentá-la. E ele falou, exatamente assim é com Deus também. Não há como nós sabermos nada a respeito de Deus, a não ser que nós o experimentemos.
Então, as nossas experiências são fundamentais para esse segundo passo que você precisa dar. Pois as suas experiências precisam argumentar ao mundo da existência de Deus. E quanto a isso, precisamos mostrar a eles argumentos que sustentam Deus, que ama também a eles, que se preocupa com eles, embora muitos não tenham um relacionamento com Deus. Você o fará de diversas formas, e algumas delas nós falamos aqui. Você fale a respeito do universo criado, e que esse universo foi criado de uma forma organizada, por um Deus poderoso, inteligente e racional. Mas não esqueça de jamais dizer que Deus existe, porque Ele o criou. O criou de uma forma extraordinária, para que este homem, criado por Deus, pudesse ter um relacionamento profundo e real com esse Deus. Então tome esses argumentos, compartilhe com alguém, que mesmo que essa pessoa já saiba que Deus existe, mas dê a ela argumentos reais para dizer assim, Deus existe, não somente existe, Ele quer ter um relacionamento com você. Afinal de contas, Deus nos deu essa missão de poder transmitir ao mundo aquilo que Ele deseja, especialmente transmitir que Ele existe para ser adorado, para ser buscado, para ser servido por esse Deus grandioso, abençoador a cada dia de nossas vidas. A Tânia colocou aqui, diz assim, muitas vezes nós nos confundimos, mas em suas palavras usam a Bíblia e sempre o nome de Deus. Ele é muito intelectual, porém já falou, não sei no meu final, ou seja, quando estiver morrendo. Acho que você está falando de alguém aqui, né, Tânia, que talvez tenha dificuldade em crer em Deus, em crer no poder de Deus. É verdade. Muitas vezes é um papel muito difícil. Nós não temos o papel de convencer ninguém. Não. O papel de convencer alguém é do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode convencer o homem dos seus sofrimentos, da sua necessidade. Ah, sim, você colocou aqui que foi o Leandro Carnal que falou isso. Eu tenho muita dificuldade quando eu olho para o Leandro Carnal, não sei quantos de vocês conhecem, ele é um tipo de sociólogo, psicanalista, não sei qual é a função dele, na verdade, mas ele tem muitos problemas, principalmente com Deus, infelizmente, né? Então, assim, pode ouvi-lo, mas tomar cuidado com as palavras. Toda vez que alguém fala alguma coisa fora da palavra de Deus, ou até mesmo contra a palavra de Deus, vai ter algum problema, né? E realmente, embora sejam palavras que possam ser bonitas, nós sabemos que Satanás engana, né? Então, o nosso papel é olhar para a palavra do Senhor, crer naquilo que a palavra de Deus nos diz e recebê-la e, como eu falei, obedecê-la em todos os momentos da nossa vida. Meus amados, eu estou chegando aqui ao fim desse estudo, mas eu gostaria que você, se tivesse alguma pergunta, colocasse aqui no nosso chat, tá bom? Então coloca aí no seu chat, no nosso chat, se você tiver alguma pergunta, eu vou tentar respondê-la à medida do possível. Mas eu espero realmente que você possa sair desse estudo com uma convicção, não somente que Deus existe, mas que você tem a responsabilidade de mostrar ao mundo que Deus existe. Você é alguém que Deus deseja usar para comprovar a existência de Deus nesse mundo. Então, veja lá se você tem alguma pergunta nesse momento. Se tiver, coloque rapidamente aí no site e nós vamos, então, tentar responder. Ou agora, se você colocar depois que a gente terminar, eu vou tentar responder depois, tá certo? Então, eu não estou vendo nenhuma pergunta, então eu quero terminar esse momento falando a respeito
nosso culto de logo mais. Nosso culto de logo mais será um culto presencial. Então, nós convidamos você a estar na igreja. Nós vamos tomar todas as precauções devidas para a sua segurança, para que nós tenhamos um momento agradável na presença do Senhor, algo que possa realmente ser tremendo na nossa vida. Deus tem uma mensagem para você no culto de logo mais às 18 horas, não é 19, entendeu? Às 18. Então, venha, chegue no horário, nós vamos começar impreterivelmente na hora, né, às 18 horas. Se você não puder vir, sintonize no canal da igreja lá e veja, acompanhe conosco, nós vamos tentar dar estrutura para você.